Tá gravando. Vocês estão conseguindo assistir a projeção aí? Sim. Na tela certa, né? Eu imagino. Deixa eu só ver se botar aqui. Tá, na tela certa. Bom, pessoal, boa noite para quem tá aí. Boa noite para quem vai assistir depois, né? Ou boa tarde, ou bom dia para quem vai assistir depois no YouTube. Então, os recados gerais. Deixa eu só ver. Tem que só ajustar o negócio da mesinha aqui que ela tá na tela errada, gente. Pacom. Eu não consigo escrever ali na tela. Pacom. Bom, tá na tela errada, eu vou trocar a tela aqui então. Fica mais fácil então. Alternar. Vocês estão assistindo a outra tela, né? Deixa eu botar aqui assim, então fica mais fácil para eu. Deixa eu ver. Tá, agora tá certo. Todo mundo enxergando? Tudo certo? Pessoal, qualquer coisa vocês abram aí o microfone, tá? Se quiserem falar alguma coisa. Tá apresentando a tela certa. Ah, então, gente, hoje eu vou passar um pouquinho só da parte da introdução da disciplina, né? A parte do histórico da metrologia. O que a gente vai ver, né, nessa disciplina? Para começar, né, para que usa metrologia, né? Metrologia vem de metro, significa, né, medir. Então a gente vai usar isso aqui para dimensionar, especificar, identificar peças, né? Muitos de vocês aí já devem trabalhar com isso, com talvez paquímetro, micrômetro. A gente vai ver um pouquinho sobre esses equipamentos. Não é o modo ideal aí que a gente vai ver, né, a distância, mas quando voltar ao presencial, eu já conversei com os outros professores de puxar um pouco mais dessa parte de medição nas outras disciplinas. Então a gente vai ver um pouco da parte do sistema de medida linear, métrico, inglês, parte de conversão de unidades, né? Paquímetro. Então, o que é uma unidade, né? O que é um sistema de unidade? Então, por exemplo, aqui eu posso medir uma quantidade falando em uma unidade que não é nem um pouco padrão, né? Que é xícara, por exemplo, uma xícara de arroz. Então eu não tenho uma xícara padrão, cada um vai ter uma xícara de um tamanho diferente, né? Mas funciona, né? É razoável isso. Então tem várias medições que vai ser razoável a gente usar um padrão mais ou menos, mas algumas a gente vai ter que ter um padrão mais especificado, né? Mais preciso. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um motor e eu quiser dimensionar as peças dentro, né? Eu não vou poder falar em termos de palmos, não. Então vou ter que ter uma precisão ali nos milímetros, né? Micrômetros. As terminologias que a gente vai usar, né? Metrologia é a ciência que estuda as medidas e os instrumentos que são usados para fazer essas medidas, né? Então, nesse caso, a gente vai ter medição dimensional, medição linear. A gente vai ver um pouquinho, acho que hoje para na parte de medição linear. Medir é o procedimento experimental, né? Experimental por quê? Porque é algo prático, né? Eu vou lá, coloco a minha peça e meço ela e comparo ela com uma grandeza conhecida, né? Com um múltiplo de uma grandeza conhecida. Então, por exemplo, no exemplo da xícara, né? Eu vou usar 2 xícaras, 3 xícaras. Uma quantidade conhecida, de uma unidade estabelecida, né? Pode não ser muito preciso, cada um tem a sua, mas é uma fração de alguma coisa que eu conheço, né? Medição linear é quando a gente vai medir referente a um comprimento, largura, altura, diâmetro, em uma dimensão, né? 1D a minha medição. Então a gente vai começar pela parte de medição linear, né? Vai ser boa parte da disciplina vai ser na parte de medição linear. O que é exatidão?
precisão e resolução, né? Exatidão é a diferença entre o valor medido e o valor real, né? A gente nunca vai saber exatamente qual é o valor real, porque para eu saber qual é o valor de alguma coisa, eu tenho que medir. E na hora que eu estou medindo, eu vou ter algum erro associado. Eu sempre tenho erros associados a qualquer medição, né? Eu posso ter uma medição mais exata, né? Onde o valor está mais próximo do real, dependendo do equipamento que eu estou usando. Mas eu sempre vou ter algum erro associado à medição. E precisão é a variação do valor da leitura de uma medição. Então, se eu faço 5 medições, né? E não varia muito, então a gente vai ver que é preciso. E resolução é o valor da leitura da menor divisão da escala. Então, se eu tenho uma régua, qual é a minha resolução dessa régua? É 1 milímetro, né? De um risquinho a outro risquinho, eu tenho 1 milímetro. Então, essa é a resolução. Se eu tenho micrômetro, já vai ser diferente. A gente vai ver depois nos outros equipamentos. Então, aqui, como eu comentei, né? Eu tenho um equipamento exato e um preciso. Qual é a diferença? Né? Nesse primeiro caso, as medições deram diferentes entre si, mas todas elas estão contornando esse valor central, que é o valor da minha peça, né? O valor padrão da minha peça. Então, ele deu uma medição exata. Aqui a minha medição é precisa. Quer dizer, as 3 vezes que eu coloquei, por exemplo, um pedaço de carne na balança, nas 3 vezes ele me apontou 1,2 quilogramas, né? As 3 vezes. Só porque essa minha peça, na verdade, ela tem uma massa de 1 quilograma. Então ele é preciso, mas não é exato, porque não deu o valor real dela, né? Mas todas as medições deram próximas. Se eu tenho uma balança exata e uma balança precisa, qual que vocês acham que é melhor? Como equipamento, assim, de eu ter. Se eu comprei uma balança cara, uma exata, outra precisa. Podem chutar aí. Pode ser no chat aí, só para ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Ninguém se arrisca? Ninguém? A melhor é essa daqui, ó, gente. Por quê? Porque se eu sei, se eu uso um peso padrão, né? Uma massa padrão. Peso tá errado o termo, mas é comum de usar. E eu coloco 1 quilo naquela balança. E ela tá me dando 1,2 quilos, sempre. Então eu sei que toda medição que eu fizer, eu diminuo 200 gramas e eu vou ter a minha medição real, né? Então eu consigo calibrar esse tipo de equipamento. Esse aqui não, porque isso aqui é a diferença de medição aleatória da peça, do meu equipamento, né? Então cada vez que eu meço, tem um valor diferente e uma dispersão aleatória. Isso aqui não é bom, né, no equipamento. Esse equipamento ele é melhor. Nesse caso aqui é o melhor de todos, né? Ele é preciso e exato. E aqui nenhum dos dois. Então a gente tem aqui os cenários que a gente pode ter. Isso aqui serve, como eu falei, né, para uma balança. Balança é uma medição de massa. Mas se eu quiser medir, por exemplo, uma peça, isso aqui pode servir também para um paquímetro, né? Um paquímetro digital que está me dando leituras diferentes. Todo mundo está conseguindo me ouvir tranquilo, gente? Só dei um ok ali no chat, só para eu saber. Sim. Beleza, valeu. Então, introdução, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Moodle. Ver se eu coloquei certinho aqui. Depois no final eu vou colocar daí o link, né, pro vídeo e tá. E o link é o material, tá? Então esse material para estudo eu botei um pouco mais de texto do que o normal no slide, mas é para vocês depois poder estudar em cima disso aqui, né? Então, atualmente, devido à confiabilidade de sistemas de medição, né, e a utilização, normas, então a gente tem as normas específicas, tem sistemas de unidades diferentes, né, a gente pode reproduzir peças e acessórios em diferentes países, e elas vão se encaixar. Mas já deu muita confusão isso, né, de usar sistemas de medição diferente. Então, não sei se vocês já ouviram falar, foi alguma dessas Apolos aí que a aeronave explodiu, porque os projetistas usaram um sistema de unidade e os caras que estavam construindo usaram o outro, e um não comunicou com o outro, então, num caso, tinha o sistema internacional de metro e no outro o sistema de polegada,
e essa falta de comunicação, né, acabou gerando um problema de projeto, mas a gente consegue, se comunicando direitinho, né, reproduzir peças em países diferentes, tendo as mesmas dimensões. Isso é bem impressionante, né, considerando que, ah, não é uma coisa trivial tu criar um padrão para isso, né, foi uma coisa que foi sendo desenvolvida ao longo da história. Então aqui metrologia vem, né, de medir e o estudo, logos, né, a razão. Então é o nosso estudo, metrologia é o estudo de fazer medições, né, e é bem importante isso aqui. Vamos passar bem rapidinho um pouco de história, né, então, por exemplo, 4.000 anos antes, a gente usava, ainda usa, né, parte do corpo aqui para medir, então um palmo. Ó, hoje em dia, então, muitas vezes eu vou medir uma mesa aí eu vejo em palmos, né. Não é uma medição padrão, cada pessoa vai ter um tamanho de palmo diferente, isso é um problema, né, se eu for especificar uma peça para a indústria, mas se eu quiser só ter uma noção ali do tamanho da mesa para colocar numa sala, não tem problema, né, é o suficiente. Então a gente tem o palmo, polegada, a jarda é uma medição entre a ponta do nariz e a ponta do dedo, né, com a mão estendida para o lado, e a braça, né, os 2 braços abertos. Tem aquele desenho do homem vitruviano, né, Da Vinci, né, que daí tem uma pessoa desenhada naquele círculo, daí, de forma ideal, a dimensão da ponta do dedo para outra, né, do braço, é para ser a tua altura. Então essa braça aqui seria mais ou menos a altura da pessoa, então vai variar bastante, né, de uma pessoa para outra. Por exemplo, na Bíblia aqui já tinha uma proporção, né, em côvados. O côvado padrão naquela região equivalia a 3 palmos, ou mais ou menos 66 centímetros. Então a gente já vê um sistema de unidades, né, especificado na literatura aí. Então já tem uma reprodução de quanto que é a dimensão de alguma coisa, por exemplo, da arca aqui, né. Então a gente já tem uma noção disso. 4.800 anos, egípcios usavam cúbito como unidade padrão. Distância da ponta do cotovelo à ponta dos dedos, né. Como é que eu posso fazer isso aqui virar um pouco mais padrão para quando eu for utilizar, né. Então, eu posso pegar esse cúbito padrão de alguma pessoa, uma pessoa importante, né, que seria, no caso, um faraó, alguma coisa assim, e colocar isso em pedra, né. Então eu já criei uma unidade padrão, melhor do que usar o braço de cada pessoa usa o seu, né. Então eu construo um bloco padrão de pedra, um cúbito padrão, ah, depois elas foram substituídas por transporte, por madeira para transporte, então a pedra é um pouco mais difícil de transportar, eu faço um padrão em pedra, as pessoas podem ir na capital, né, aonde tem essa pedra e calibrar suas madeiras padrão e transportar para suas cidades, né. Só porque a madeira gasta com tempo, a pedra também gasta com tempo, então não é uma unidade que vai se manter, né. Então eu tive, em algum momento, esses comprimentos padrões em parede dos principais templos. Daí os comerciantes podiam ir lá, aferir, ver se está certo, né, a sua medição, levar para o seu comércio e daí teria, né, como vender, por exemplo, um tecido em cúbito padrão. É um pouco mais justo, né, um pouco mais, padronizado, se eu tenho essas dimensões disponibilizadas para conferência, né. Hoje em dia vocês vão ver que o metro é um pouco mais abstrato aí. Hã, tamanho padrão para o cúbito como subdivisão do palmo e do dígito. Então eles já pegaram alguma coisa e dividiram em frações. Para a gente é trivial isso aí, porque a gente usa o quê? Um metro, né. Abaixo do metro tem o quê? Centímetro, milímetro. É tudo divisão decimal. No caso do sistema inglês, né, não é. Então eu vou ter divisões de um pé, né, polegadas, eu vou ter divisões disso. Mas se essas divisões pelo menos fecharem exatamente num pé, é melhor. Então aqui, ó, o cúbito do pé era subdividido em 12 polegadas. Então eram divisões exatas, né, daquilo ali. Depois, aqui é interessante, né, porque em vez de ficar usando dimensão do corpo, foi usado o quê? Grãos secos de cevada. Então cada grão vai ter um tamanho um pouco diferente,
Mas se eu pegar uma quantidade grande de grãos e colocar um do lado do outro, na média, tem uma probabilidade maior disso ser uma dimensão padrão do que se eu estiver usando uma dimensão do corpo, como um palmo ou um cúbito, né, de cada pessoa. Então, aqui é uma forma de padronizar um pouquinho. E é interessante que essa dimensão de grãos determinava o tamanho do sapato. Eu não sei se é essa mesma dimensão que é usada hoje em dia, mas, por exemplo, 40 grãos de cevada é o tamanho 40 do sapato. Não sei se ainda é assim hoje em dia, né? Mas na época era. Então eu tinha uma dimensão um pouco mais, que na média ela ia corresponder uma medição com a outra, né? Porque eu estou usando grãos. Então 40 grãos, uns vão ser menores, outros vão ser maiores, mas na média tem a chance de ser mais ou menos a mesma dimensão, né? Independente do grão que eu usar. Aqui na França também usaram barra de ferro, né, com pinos, mas também se desgastava. Surgiu então o movimento para adotar uma referência a uma unidade natural, uma unidade que não dependesse de uma região, de outra, de uma pessoa ou de outra, né? Daí tinha surgido o sistema numérico decimal, que para a gente é trivial de pensar, mas não é o único que tem, né? Então eu tenho, por exemplo, o sistema binário, que é o que o computador usa, que é só 0, 1, 0, 0, 1, né? Na França, eles ainda usam o sistema vintenal, de 20 em 20. Se eu não me engano, isso aqui é resquício dos celtas. Então, se tu vai contar até 60 em francês, é 60 normal. 70 já começa a ser 60 e 10, quando tu vai falar. 70 é alguma coisa, né? Tu vai falar 60 e 10, 60 e 11, 60 e 12. 80 é 4 vintes. Então, até hoje usa isso, né? Um resquício cultural, histórico, de um sistema vintenal. Então, o sistema decimal para a gente é muito familiar, né? Porque a gente usa a vida inteira, a gente está acostumado, mas não é o único. Então, existe binário, vintenal, existe outros, né? Existe o hexadecimal, né? Que usa também para computador. Então, existem outros sistemas. Mas, como a gente viu esse decimal, é alguma coisa mais fácil, né? Se eu quero pegar de uma ordem de grandeza para outra, eu multiplico por 10, por 100, por 1000, né? Eu vou de metro para quilômetro, eu volto para centímetro, né? É um negócio mais fácil de fazer as contas. Então, foi decidido usar esse sistema e o metro padrão, aqui é bem abstrato isso, deve ser igual a 10.000.000ª parte de um quarto de meridiano terrestre. Então, eu peguei um quarto do meridiano terrestre e eu dividi por 10 milhões. Né? Esse foi o início do sistema métrico. Isso é um metro. Né? Hoje em dia, a gente usa o metro, essa definição, para a calibração de instrumentos. Né? Então, eu vou usar laser e medições, né, bem precisas de tempo de computador para conseguir fazer isso aqui. Mas o metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo. Então, se eu soltei um feixe de luz, ele vai percorrer, né, uma distância. Se eu joguei um laser, ele vai percorrer uma distância. E o metro é a trajetória que essa distância, que essa luz percorreu durante o intervalo de 1 dividido por 299 que seria aqui, milhões, né? 792.458 segundos de segundo. Então é muito menos que um segundo, né? É uma distância bem pequenininha. Então aqui eu consigo definir o metro. Né? Vocês vão ver que as coisas são todas atreladas. Então a minha medição de metro, ela depende do quê? Ela também depende de uma medição de tempo. Então o sistema que eu estou usando para calibrar meu metro padrão, ele vai ter um erro associado no tempo, que ele vai medir o tempo com uma precisão, né? Vamos dizer, ele vai medir 1 segundo, mais ou menos 0,001 segundo. Isso é um erro. Né? Todo sistema de medição vai ter algum erro associado. Mas essa é a nossa definição, né? Um metro, definir o metro dessa forma, né? Então, todas as definições, elas apenas estabelecem uma maior exatidão da mesma unidade, um metro padrão. Esse é o metro padrão. E aqui a gente tem daí os múltiplos e submúltiplos do metro, né? Então, a gente tem um metro conhecido,
Aqui para cima, se eu multiplico por 10 na 3, né, por 1000, eu tenho quilômetro, né, 1 quilômetro, 1000 metros. Daí eu tenho megametro, gigametro, tera, né, e eu vou descendo isso aqui também, né? Se eu divido por 10, eu tenho decímetro. Divido por 100, o centímetro, né? Divido por 1000, o milímetro. Depois o micrômetro, nanômetro, né? Isso aqui tudo vai depender do sistema que eu estou trabalhando. A gente vai ver um pouco melhor isso aqui. E não é só para metro que eu vou usar isso aqui. Isso aqui são prefixos que eu posso usar para qualquer coisa. Giga. A gente usa giga para quê? Pode ser unidade de potência, gigawatt, né? Uma usina que está gerando uma quantidade absurda. Geralmente elas ficam aqui na faixa de megawatt, né? Uma termoelétrica vai gerar em torno de quê? 150, dependendo, né? Se for média, 40 megawatts se for pequenininha. Mas a gente tem Itaipu, que está na ordem de grandeza de gigawatt. Aí tem tera. Daí tera eu vou usar para quê? Terabit, né? Terabyte. Quando eu estou trabalhando com unidade de informação, de bit, cada bit é uma informaçãozinha que o computador consegue armazenar, né? Então eu vou ter 10 na 12, bastante informação que ele vai conseguir armazenar, né? Tem peta, hexa, e para baixo também, se eu quero trabalhar, por exemplo, com micrômetro, né? Micrômetro é quando eu tenho que ter uma precisão ali entre as peças muito pequena, né? Uma tolerância muito pequena, eu posso estar trabalhando com micrômetro. O milímetro, se eu quero fazer um projeto, talvez de imóveis, para encaixar bem certinho, né? Centímetro aí na construção civil, né? A precisão de centímetro já tá ok, já está satisfatória. Então, dependendo do que eu vou usar, eu vou estar trabalhando numa ordem de grandeza diferente, certo? Não sei se isso aqui é tranquilo para todo mundo, né? Mas eu vou passar aqui por cima, daí qualquer coisa depois só acompanhe no vídeo, né? Ou dê uma lida no material. Para converter unidade em medida linear, um comprimento, né? Uma dimensão, 1D, basta multiplicar ou dividir pela sua equivalência em relação à unidade que nós queremos obter, né? Vai ficar mais claro um pouquinho agora. Então, se eu quero transformar de 1,72 metros para centímetro, como 1 metro equivale a 100 centímetros, basta multiplicar por 100, né? Ou deslocar a vírgula. Se estão na dúvida, coloca assim, né? Por exemplo, eu tenho aqui 1,72 metros. Eu vou multiplicar, vamos deixar aqui, deixar assim. Eu quero sumir com metro e eu quero aparecer com centímetro. Se eu quero sumir com metro, eu vou multiplicar por alguma coisa que embaixo eu tenho 1 metro, né? E em cima, eu vou colocar o correspondente disso em centímetro. Então, 100 centímetros. O que eu fiz aqui? Eu não estou alterando o meu valor, porque eu multipliquei e dividi pela mesma coisa, né? Seria como eu multiplicar por 10 e dividir por 10. Né? Na hora que eu multipliquei por 10, deslocou uma vírgula, né? Dividi por 10, voltou a vírgula. Então, eu não alterei isso aqui o valor. Porque embaixo, 1 metro, ele é igual a 100 centímetros, né? Então, eu multipliquei e dividi pela mesma quantidade, pela mesma coisa. Só porque fazendo isso aqui, eu consigo cortar o metro com metro e eu tenho centímetro multiplicando daí esse meu 1,72. Então, meu resultado vai sair em centímetro. Esse meu 1,72 metros continua sendo 1,72 metros, mas agora ele está representado em centímetro, porque eu multipliquei e dividi pela mesma coisa, pela mesma quantidade, né? 100 centímetros é a mesma quantidade de 1 metro. Então, eu vou ter aqui, né, 172 centímetros. Né? Então, aqui fica mais fácil, né? 1,72 metros é igual a 1,72 vezes 100 centímetros, né? É centímetros por metro. Aí desloca a vírgula. Se eu quero passar 27 milímetros em centímetro, como é que eu vou fazer? Eu volto aqui, né? Milímetro por centímetro, olha só, a diferença é de 10, né? Milímetros por centímetro. É de 10. Qual que é maior? Qual que vai ter um número maior, né? Eles vão ser a mesma coisa em termos de essência, de valor. Mas o número vai ser maior em milímetro, porque ele representa uma quantidade menorzinha, né? Então ele vai ter mais.
números representados, né? 1 centímetro vai ser mais milímetros. Vai ser o quê? 10 milímetros. Então, 27 milímetros vai ser menos centímetros. Então, eu vou dividir por 10. 27 dividido por 10 vai ficar 2,7 centímetros. Só deslocar a vírgula. Isso aqui começa a ficar um pouquinho mais chato se eu começar a trabalhar com milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado. Eu vou ter que fazer isso 2 vezes daí. Por exemplo, eu quero passar 1,72 metros quadrados para centímetro quadrado. Como o metro é 100 vezes maior que o centímetro, o metro quadrado ele vai ser 100 vezes 100 vezes maior. Vou ter que fazer isso 2 vezes, né? Então, eu vou deslocar, em vez de 2 casas, 4 casas. Né? 1,72 metros para centímetro quadrado. Então, eu vou deslocar 2 casas primeiro, depois mais 2. Né? Vai ser 17.200 centímetros quadrados. Certo? O contrário também, de milímetros quadrado para centímetro quadrado, de milímetro para centímetro era dividir por 10. Agora eu vou dividir por 10, depois dividir por 10 de novo, que é a mesma coisa que dividir por 100. Então, desloca 2 vezes, né? A vírgula. A gente vai trabalhar um pouquinho com essa conversão de unidades, não só dentro do próprio sistema métrico, mas também a conversão de unidades do sistema inglês de unidades, né? Volume. Se eu estou trabalhando com volume, mesma coisa, só porque daí em vez de fazer 2 vezes, eu vou fazer 3 vezes, porque eu tenho um comprimento para cima, um comprimento para o lado e um comprimento para dentro, né? Para trabalhar com alguma coisa volumétrica em 3 dimensões. Então eu vou fazer isso 3 vezes, né? De metro cúbico para centímetro cúbico. Vou multiplicar por 100, por 100, por 100. É como se eu deslocasse a vírgula 6 vezes, 6 casas, né? Então eu vou ter, né, o valor com a vírgula deslocada 6 vezes. E aqui eu tenho algumas conversões, né? 1 metro cúbico, isso aqui é importante até saber, né? 1 metro cúbico é quanto? 1.000 litros, né? Isso aqui talvez você já saiba de cabeça. Esse decímetro cúbico, 1 litro. Centímetro cúbico aqui, talvez você já tenha ouvido esse termo, cc, né? Quando trata de mais de motor, né? Cilindrada. Cilindrada é 1 centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico, né? 0,001 litro. Ok? Essa tabela depois vai estar aí para vocês para consulta. Como eu comentei pelo sistema métrico, né? O quilômetro a gente adota quando a gente está trabalhando com distâncias geográficas, né? Rodoviária. Eu não vou falar a distância de uma cidade para outra 50 mil metros, né? Vamos falar ali 50 quilômetros. O metro é adotado quando a gente trabalha em termos de construção civil, medição de terreno, construção, cômodos, né, quantidade de material, a gente vai estar trabalhando com metro. Centímetro, quando a gente vai usar marcenaria, carpintaria, daí quer ter uma precisão um pouquinho melhor, né? Milímetro na construção mecânica. Então, geralmente aí vocês vão ver daqui para frente aí no curso que a unidade padrão é milímetro. Tá? Então, se eu tenho um desenho de uma peça lá, eu vou colocar aqui nessa dimensão. Geralmente eu não vou escrever, eu não vou especificar, só coloco aqui 50 e aqui, por exemplo, 30. É milímetro. Aí vai ter em algum lugar uma legenda falando que isso é em milímetro. A gente vai estar trabalhando geralmente com milímetro. E o micrômetro, micrômetro, né, na verdade, é quando a gente está trabalhando em mecânica de precisão. Daí, em termos de tolerância entre uma peça e outra, daí a gente vai estar usando o micrômetro. Tá? Aqui é mais algum exemplo de medições do dia a dia. Então, eu posso medir o quê? Né? Potência de uma lâmpada em que unidade que a gente usa, né? Hoje em dia a gente não se preocupa mais tanto com isso, mas antes, né, era a lâmpada de 80 watts, 100 watts, né? Aqui watts. O que significa o watt? É o joule por segundo, né? Uma unidade de energia por segundo, por tempo. Então, é o watt, é a potência. Então, um chuveiro aí, né, de 3.500 watts, 3.000 watts, né, é o consumo dele. Hoje em dia as lâmpadas são mais eficientes, né? Essas lâmpadas, as LED mesmo têm um consumo muito baixo. Então elas têm lá um watt equivalente das incandescentes, mas o consumo delas é muito baixo. Hora, né? Fazer medição de hora, qual é a unidade que a gente tem para tempo?
É o segundo que a gente usa, né? Isso em qualquer sistema a gente usa o segundo, não tem tanto problema quanto a isso. Tempo de cozimento aqui, comprimento de calça, tudo isso são medições que a gente faz, né? Volume de combustível, temperatura na geladeira, né? O consumo de energia, geralmente a gente faz aquele em quilowatt-hora, né? A rotação do motor tem ali no outro lado, tem um velocímetro, no outro tem a rotação, que daí geralmente está lá vezes 1000, né? Tem um valor e vezes 1000. Dimensões de peça, então a gente vai fazer isso aqui, né? Importância de medir. Esse cara aqui foi o que fez aquela escala Kelvin de temperatura, escala absoluta. Esse William Thomson. Por que a importância de medir? Hoje em dia, para a gente, é um negócio do dia a dia. É fácil, né? Eu quero saber qual é a temperatura, eu abro o celular, tem ali em graus Celsius. E é um negócio meio intuitivo. A gente sabe que ali, dependendo, 30 graus, uma temperatura razoável, né? 10 graus já começa a ficar frio, a gente já tem essa noção. Mas antes, como é que eu ia fazer isso, né? Parando para pensar aqui, o cara é de 1824, 1907. Como é que eu posso fazer para falar o que eu tô vendo, tô sentindo e representar isso em forma de número, quantificar isso para transportar para outro lugar e a outra pessoa ter a mesma sensação, né? Ter a mesma noção dessa grandeza. Então, a gente tem várias formas de medição, não é só as mais tradicionais, que é o comprimento, essa daqui, como a gente viu, historicamente é o mais simples da gente identificar, mas temperatura não é um negócio tão fácil de imaginar como é que eu faço uma medição, né? Como é que, como é que ele foi desenvolvido? O termômetro, opa, o termômetro ele trabalha com a dilatação térmica de um material, né? Então, eu estou usando dilatação térmica, um conceito de que o material, se ele esquenta, ele vai dilatar, se ele esfria, ele vai contrair, para fazer uma medição de alguma coisa que eu sinto, né, de temperatura. Então, o desenvolvimento disso aqui não foi tão simples, né? Ah, que eu coloquei um exemplo em termos de nomenclatura. Então, o que é um mesurando? É o que eu quero medir, né? A unidade é a minha unidade padrão. No caso, se eu estou trabalhando com uma régua aqui, seria o meu centímetro, né? De 0, 1 centímetro, 2, 3, 4, mas eu posso usar esse mesmo conceito para palmo, minha unidade padrão seria um palmo. Eu posso também usar isso aqui, em vez de 2,4 unidades, 2,4 centímetros, eu posso usar 2,4 palmos, né? Então, isso aqui é a minha indicação. Aqui é o mesurando é o que eu quero medir, e a unidade é o que eu estou comparando, é o negócio padrão que eu estou comparando. Né? Aqui é bem fácil, né, pessoal? Vocês conseguem fazer essa medição, né? Aqui tem 2,1,2,3,4, né? A gente vai ter que trabalhar um pouquinho com isso na hora de ver o paquímetro. Não tanto para a parte de metro, mas para a parte mais de polegada, vai ser um pouquinho mais chato. Outra forma de medição que eu posso fazer, né? Daí já seria um pouco indireta. Eu tenho uma tensão e um gerador. Né? Eu coloquei aqui uma roda atrás do carro, ele está girando e funciona que nem um dínamo, né? Que nem aquelas... Tem umas lanternas que você consegue dar corda, né? E ela carrega. Então eu tenho ali uns ímãs, uma bobina, e na hora que essa roda aqui de trás gira, ela vai me fornecer uma tensão para eu conseguir comparar. É o princípio de funcionamento, né, do alternador aí que vai carregar a bateria do carro. Eu tenho um movimento ali de ímãs e eu vou fazer vou ter uma tensão gerada. E eu sei que para esse meu sistema, daí aí que entra a importância de metrologia, a importância de ter um sistema que eu posso calibrar padrão, né? Que ele vai me dar 15,080 km por hora para cada volt. Essa daqui é a constante do meu sistema. Esse sistema aqui, né, essa rodinha, eu comprei ela, por exemplo, e ela tem isso aqui do fabricante. Cada volt representa 15,080 km por hora. Então, se eu coloco esse carro para se movimentar e eu vejo ali no indicador desse meu sistema de medição que está aparecendo 5,305 volts, e eu tenho essa constante, eu multiplico, né?
5,305 volts, multiplico por 15,080 e eu consigo, né, corto volt com volt, corto unidade, né, corta essa com essa. No final vou ter 80 km por hora, então eu consigo fazer uma medição da velocidade, né? Eu posso ter um sistema desse, em vez de estar aqui fora, embutido no carro, para medir a velocidade, né? Através da rotação. Bom, isso aqui eu vou deixar depois vocês dão uma lida com calma, mas é o que eu tinha botado, né? Mesurando o que é indicação, indicação direta, indicação indireta, né? Eu posso daí usar a medição para algumas coisas diferentes, algumas finalidades diferentes, né? Eu posso medir para monitorar. Então, se eu estou comprando e vendendo produtos, serviços, daí eu vou ter que fazer a medição, por exemplo, consumo de água, consumo de energia elétrica, taxímetro, né, combustível, eu tenho que fazer essa medição. E isso aqui tem que estar, né, bem certinho, certificado pelo Inmetro, o equipamento que está fazendo essa medição. A balança aí no buffet livre, se eu vou, né? Buffet livre não, né? Buffet aquilo. Tem que estar bem certinho, porque para não estar roubando do cliente ou dando prejuízo para a loja, tem que estar bem calibrado isso aí. Então, existem laboratórios que fazem esse tipo de calibração, né? Laboratórios certificados pela Inmetro, que eu posso levar o meu equipamento e eles vão lá, fazem os testes, ajustam ele e me devolvem, né? Eu posso fazer essas medições para monitorar sinais vitais, pressão arterial, temperatura, né? O desempenho de atividades esportivas. Então, uma das coisas que eu posso fazer para monitorar, isso aqui, por exemplo, é um equipamento para medir esse, né? A radiação solar, não. Aqui eu estou medindo, por exemplo, o vento, então eu tenho essa barbatana aqui, né, que direciona para a direção do vento, e aqui eu meço através da rotação. Aqui eu tenho 3 equipamentos, né? Eu tenho uma espécie de um cilindro que só deixa a radiação que vem direto do Sol entrar ali e medir essa daqui. E aqui eu tenho uns 2 semicírculos, onde o sensor deixa a radiação vir de todos os lados. Então aqui eu meço a radiação direta, e nesses 2 semicírculos aqui, eu meço as radiações difusa e global. Qual é a diferença delas? Esse sistema ele rastreia o movimento do Sol, esse branquinho. E essa esferinha aqui em cima, ela bloqueia o Sol que está vindo direto. Então, um desses 2 sistemas, ele está sendo sombreado por isso aqui. Então, ele só está medindo a radiação que está vindo de fora, não direto do Sol. A que está refletindo em nuvem, está refletindo na grama, está refletindo no resto. Então, aqui a gente diz que pegou a radiação difusa, né? Aqui veio de forma difusa, não veio da forma direta. E aqui eu meço a radiação global, tanto que veio direto quanto que veio difuso. Então, tem 3 equipamentos para conseguir fazer uma medição precisa aí da radiação solar. O quanto que está vindo direto, o quanto que está vindo de forma difusa e o quanto que está vindo de todos os lados. Eu consigo comparar uma com a outra, né? Aqui um termômetro. Uma outra medição muito importante quando eu estou trabalhando com vaso de pressão, caldeira, é medir a pressão, né, em bar. É bem importante para o sistema não estourar. Geralmente a gente usa em bar. Eu posso medir para controlar, então, se eu tenho um sistema que ele tem que estar operando dentro de uma faixa, né? Então, o sistema está operando, eu coloco um instrumento aqui para medir e eu comparo com a especificação padrão dele. Ele tem que estar operando nessa faixa. Se ele está, por exemplo, a pressão em um sistema, né, de uma caldeira. Se essa pressão baixou de um valor mínimo, eu tenho que tocar mais fogo ali, eu tenho que fechar a minha válvula de controle, eu tenho que aumentar a pressão de alguma forma. Aumentou a pressão. Se passou de um valor máximo, eu tenho que dar alguma forma de diminuir essa pressão, né? Eu abro um pouco mais a válvula de controle, né? Eu reduzo o consumo de combustível. Então, eu vou fazer uma medição para controlar isso aqui. Aqui um exemplo de um avião, né? Controlar a pressão interna, temperatura, velocidade, altitude, a rota, tudo isso tem que ser controlado. A medição para investigar, isso aqui foi um sistema desenvolvido para obter o quanto que é o joule, o quanto que é o watt, ou cavalo vapor, né? O horsepower. Então, realmente, os caras faziam uma medição experimental desse tipo, né? Colocavam um cavalo, ele andava, eu não lembro quantos quilos que é, mas é o quanto que ele consegue levantar
tantos metros de quilograma, isso aqui vai me dar uma unidade de força, na verdade, em joule. Então eu fazia essa medição. Se eu dividir pelo tempo, né, o tempo que ele levou para fazer isso aí, daí eu tenho a unidade de potência, então cavalo vapor ou horsepower. E na época a gente tinha divergência de unidades, bem por conta do experimento ser diferente, né? Em uma certa região eu vou ter um cavalo, no outro eu vou ter outro. Eu vou fazer a média de alguns cavalos para ter uma unidade padrão. Mas era uma forma de fazer uma medição de alguma coisa que não é tão fácil de visualizar quanto um comprimento, quanto um metro, né? Eu quero medir aqui ou força ou potência. É um pouco mais complicado, né? Então aqui eu tenho alguns outros instrumentos. Aqui eu tenho um extensômetro, eu colo essa pecinha essa é uma pecinha pequenininha numa peça de metálica e conforme ela se deforma, eu vou ter uma variação da resistência elétrica dela. Então eu consigo medir o quanto que essa peça se deformou pela variação da resistência elétrica dela, dessa pecinha. É uma medição indireta, né? Mas eu posso fazer isso aqui para controlar um sistema, saber que ele não vai romper, por exemplo. Se é uma peça metálica, ele não pode se deformar acima de tantos milímetros por metro de peça, né? Se deformou mais que isso, eu estou correndo um risco estrutural. Então eu consigo usar um extensômetro desse para fazer essas medições. O famoso termômetro, né? Infravermelho. Aquele laserzinho da ponta, pessoal, é só para mirar. Ele não está fazendo nenhuma medição. O que eu tenho ali dentro é um sensor, se eu não me engano, é um sensor de temperatura que ele faz o balanço entre a radiação infravermelha que ele está emitindo e a radiação infravermelha que está recebendo. Então não tem risco nenhum aí. Rolou uns boatos aí de que isso aí dava risco se mirasse na testa. O negócio usa duas pilhas, né? Ele não tem potência para causar nada na tua testa. Então ele realmente só está fazendo um balanço de radiação que tu está emitindo para ele e que ele emite para fora. E com isso ele te diz qual é a temperatura que tu tá. Não, um termômetro bem simples. A gente já está chegando aqui no final, né? Mas falar só um pouco de erro, né? A gente vai ver durante o curso aí que tudo vai ter erro associado. A pessoa que está medindo vai trazer um erro associado à medição, o equipamento vai trazer um erro associado, condição ambiental, né? Se eu estou trabalhando com um sistema muito preciso e eu estou medindo ele a 30 graus, temperatura ambiente, ou a 15 graus, temperatura ambiente, vai dar diferença. Porque num caso ele vai estar mais dilatado pela temperatura, no outro mais contraído, né? Então vai dar diferença em medição. Esses laboratórios que trabalham com medições muito precisas, eles têm que estar controlados. Então tem uma condição específica de umidade e temperatura que tem que ter no laboratório. Então eu tenho que ter ar-condicionado o tempo todo funcionando ali para manter essa condição ambiental ideal. E a pessoa que vai estar segurando a peça, né, também, ela vai estar com alguma luva, alguma coisa para tentar reduzir, né, a transferência de calor da mão dela para o instrumento de medição, porque se ele esquentar, ele vai dilatar e também vai mudar a medição. Mas daí aqui a gente está trabalhando com medições assim da ordem de espessura de um fio de cabelo, né? Se eu vou estar trabalhando aí com uma trena para medir uma peça, não, um tampão de mesa, isso aí não vai ter tanto problema. Mas as condições ambientais podem afetar, dependendo da medição que eu quero. Má definição do mesurando, imperfeições no sistema de medição, então tudo isso aqui vai ter erro. Então, geralmente, a gente vai representar uma medição com mais ou menos no lado. Então, essa minha peça aqui, ela tem 15 centímetros, um mais ou menos, daí eu coloco aqui, quanto? 0,2 centímetros. Tá? Então, eu sei que essa minha peça, considerando todos os erros associados que eu tenho, ela vai ter ou 14,8 ou 15,2. Alguma coisa entre os dois. Né? Não ou nem outro, né? Ela vai ter alguma coisa entre esses valores limites. Então, geralmente a gente vai estar representando assim. O processo de medição, né? Tudo isso aqui vai afetar, como eu tinha botado. Então, aqui é um exemplo. Eu estou medindo a peça. O ponto vermelho aqui é a dimensão exata da minha peça. Esse RB aqui seria o meu valor que eu estou visualizando e eu tenho mais um U ou menos U, que seria essa minha variação, né? Então aqui, ó, faixa de valores dentro da qual deve estar situado o valor verdadeiro
Isso é muito importante na metrologia. A gente quer saber qual é o valor verdadeiro. A gente não vai conseguir dizer exatamente onde é que ele está. A gente tem que pelo menos dizer a faixa onde ele vai estar. Com 99% de certeza ele vai estar dentro daquela faixa, né? Então a gente vai ter o resultado base, que é uma estimativa do valor no mensurando, que mais se aproxima do verdadeiro, e a gente vai ter incerteza de medição, que é esse meu U, mais ou menos U, certo? Então, se eu quero saber a temperatura, vou lá, pego um termômetro, né? E vamos dizer que é um digital que já vai me dar o erro. Ele vai falar, agora tá 15 graus, mais ou menos 1 grau. Então, várias medições de temperatura que foram feitas, né? Que eu fiz, por exemplo, um experimento que a gente fez lá quando eu estava estudando ainda, né? A gente tinha um experimento lá e tinha as medições de temperatura, a gente calibrou todos eles e a gente sabia que cada um tinha um erro, uma incerteza de, por exemplo, 0,3 graus. Esse aqui tem 1 grau de incerteza, esse aqui tanto. Então a gente conseguia falar que a temperatura naquele momento era, vamos dizer que era do vapor lá, 180 graus, mais ou menos 1 grau. Né? Então a gente tinha essa certeza. E essa incerteza ela pode variar também considerando o valor base. Né? Ela pode ser menor se eu estou trabalhando com valores menores de temperatura, por exemplo, de meio grau, se eu vou trabalhar até 30 graus, e passou de 30 graus, essas medições vão ter uma certeza de 1 grau, por exemplo. Tudo isso eu tenho que saber especificar, né? Pessoal, acho que esse é o nosso horário, né? Deixa eu só ver. Era isso que eu tinha para passar para vocês mesmo, deu para dar uma acelerada, deu para chegar no final. Então essa daqui é a nossa aula 1. Quero saber de vocês, se tá tranquilo, se vocês preferem que eu grave e poste no YouTube, eu também posso fazer isso aqui, daí com um pouco mais de calma, né? Ou se vocês preferem manter esses encontros, aí depois eu só posto a gravação. O que vocês acham? Agora é a hora de abrir o microfone. A gente encerrei a parte de introdução que eu tinha para falar. E dúvidas, né? Bom, da minha parte, se puder gravar e nós assistir fora de hora, para mim seria melhor, até por causa do horário, né? Tá, Mas se a grande maioria aí optar em manter os encontros, a gente dá um jeito, né? Bem tranquilo, sem sim. problema. A gente pode também ir revezando, volta e meia eu gravo e comento que eu gravei, deixo lá disponível. Mas assim, esses encontros eu também vou disponibilizar no YouTube, então vocês vão assistir. Já tem, né? Eu já coloquei no Moodle deixa eu abrir aqui, vocês estão vendo o Moodle, né? Tô na certo? Tô. Um questionário aqui da aula 1, e eu também vou pedir para vocês resolverem. Não, isso aqui não é nem resolver, é só para assinalar que tá ok, que vocês conseguem acessar a apostila, conseguem visualizar os vídeos de YouTube, só para eu poder dar presença aqui da semana 1 a 3. Tá? Eu preciso ter esse controle de que vocês estão pelo menos entrando no Moodle e respondendo as coisas. E aqui eu já tenho um questionário, então eu deixei aberto, né? E para vocês responderem até. Deixa eu ver, ó. Dia 7, tá, pessoal? 11h55 aqui, ó. É 11h59, na verdade, eu acho que ele vai ficar aberto. Então, até segunda-feira que vem, vocês vão ter que vir aqui, abrir, resolver escrever no caderno, né? Bater uma foto e enviar. Beleza? Tem 6 dias e 2 horas aqui para resolver. Tranquilo? Então, ele fecha depois dessa data aqui. Isso aqui vai fazer parte da nota, vai compor a nota final de vocês e também vai fazer parte daí da presença. Né? Cada lista dessa vai contar com uma presença. Tranquilo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo. Opa. Alguma dúvida aí? Alguma coisa que vocês querem comentar? Da minha parte, tá tranquilo, professor. Se é isso, então, pessoal, boa noite aí, bom descanso para vocês. Tá, Igualmente. amanhã eu posto aí o vídeo e eu já coloco ali no nosso grupo de WhatsApp. Tá ok. Obrigado. Boa noite.